Eu quero contar também, a revista The Economist fez uma capa nesta quinta-feira trazendo Jair Bolsonaro utilizando aquele chapéu que ficou bastante conhecido durante a invasão do Capitólio lá nos Estados Unidos, né, com um dos invasores. E aí, o Lucas vai trazer as informações para a gente lá de Brasília sobre o que essa publicação enalteceu. Pode rodar. Exatamente, Evandro. Muito boa tarde para você, uma ótima tarde para todos que estão na nossa companhia aqui na programação da Jovem Pan News. Olha só, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi capa da revista britânica The Economist desta semana. A publicação que chega nas bancas no dia de hoje mostra Jair Bolsonaro com o rosto pintado com as cores da bandeira do Brasil, verde e amarela, e usando um chapéu de viking, parecido com o que usava um apoiador de Donald Trump durante a invasão do Capitólio, que é o Congresso Nacional dos Estados Unidos, em 2021. A publicação dá destaque para o julgamento do ex-presidente que acontece na semana que vem no Supremo Tribunal Federal, para ser mais exato, no dia 2 de setembro, e destaca uma frase na capa que diz: "O que o Brasil pode ensinar para a América?". O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro representa, de acordo com as palavras da revista, a recuperação do país após uma febre populista. Entre os argumentos apresentados para justificar a manchete que foi dada em relação a essa capa de Jair Bolsonaro, eles disseram que as ações de Donald Trump em relação ao Brasil, como as medidas tomadas em defesa de Jair Bolsonaro com a imposição de tarifas de 50% para os produtos que saem do Brasil e vai para os Estados Unidos, e também a aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A revista também diz, abre aspas, "O Brasil oferece uma lição de democracia para uma América que está se tornando mais corrupta, protecionista e autoritária". Eu volto com você, Evandro. Muito obrigado pelas informações, Lucas Martins. Um abraço. Olha, como é que vocês avaliam aí essa capa da The Economist, o Bruno Musa, que traz que os Estados Unidos deveriam aprender sobre democracia com o Brasil ao comparar o julgamento que se houve lá atrás com o que vai acontecer agora com Jair Bolsonaro diante da tentativa de golpe de Estado? Veja, vamos lá. É importante a gente entender, como eu sempre falo, a The Economist tem uma pessoa. Quem é essa pessoa que escreveu, que desenhou essa capa? Vamos lembrar algumas capas importantes da The Economist. A The Economist foi aquela mesma que fez o Corcovado decolando e logo depois ele afundando, ambos no governo do PT. Ela foi a mesma que bateu e duro no governo do Milei, para logo depois colocá-lo como um dos líderes importantes, falando que fez mudanças que ninguém imaginava, inimagináveis no mundo, de forma tão rápida, e colocando ele como um dos principais líderes agora. A The Economist também, ela fez algumas projeções na parte econômica e logo depois muda de lado. Então, me parece que ela vai muito na onda sem levar em considerações dados mais concretos, dados, fatos e números. Então, é sempre importante entendermos o que está por trás daquela própria capa. Agora, nessa frase me chamou a atenção que você falou. Como é que você disse, Evandro, que o Brasil é um exemplo para a democracia nos Estados Unidos? Isso, que deveria servir de exemplo como um país democrático diante do julgamento de Jair Bolsonaro. Pois é, a gente pode questionar uma série de coisas, como falamos agora há pouco, do autoritarismo, sobre o Canadá, a Dinamarca, a intervenção do Banco Central, que eu não concordo lá nos Estados Unidos, o Federal Reserve. Mas vamos usar então as falas há poucos dias do ministro Barroso, que disse que em um país democrático não tem exilados. Tem exilado nos Estados Unidos ou no Brasil? Que você tem total liberdade de fala. Você tem liberdade 100% de fala no Brasil ou não tem nos Estados Unidos? Então, alguns pontos importantes mencionados que eu deixo no ar a resposta para cada um. Qual que é a sua avaliação, Piperno? É uma publicação importante, a gente nem sempre concorda com tudo que ela diz, mas, nesse caso, principalmente nesses dois momentos muito especiais para os dois países. Um, com a democracia sob ataque, no caso dos Estados Unidos e Trump, e outro, às vésperas de um julgamento importante, a revista, ela pontua, sim, diferenças importantes. Por exemplo, no 8 de janeiro aqui, com o 6 de janeiro de lá, é fundamental também a gente entender o seguinte: no Brasil, concorde-se ou não com
com toda a tramitação desse processo, esse processo seguiu regras. Nos Estados Unidos, país que, aliás, começou a punir, né, com bastante celeridade muitos dos envolvidos, recentemente o presidente Trump, ele simplesmente destituiu, ele afastou, ele demitiu o promotor que encabeçava várias dessas investigações. Então, houve lá interferência da justiça, até porque ele é um dos investigados. Agora não é mais, né? Outra coisa, no caso, voltando a falar em instituições, quando o presidente Lula chamava Roberto Campos Neto de aquele rapaz, isso era um escândalo nacional. Havia quase que um motim na Faria Lima. Lá nos Estados Unidos, o presidente ele simplesmente afasta, demite uma diretora do Banco Central e tenta tirar na marra o presidente Jerome Powell. Imagine se no Brasil um governante chegasse minimamente perto disso. Então isso também mostra uma coisa. Gostemos ou não das nossas instituições, o fato é que elas estão agindo cada vez mais com maior independência, até para errar. No caso dos Estados Unidos, a gente tem visto repetidas ações de interferência. José Maria Trindade, você entende que as nossas instituições atuam da maneira correta, de maneira cada vez mais independente e que por isso poderiam sim significar uma lição de democracia para os Estados Unidos ou para o próprio presidente Donald Trump, como menciona a The Economist? Pois eu conversava hoje sobre isso na Câmara dos Deputados. E a ideia geral é de que nós, aqui no Brasil, somos meio vacinados, né? Porque houve várias tentativas de golpe, houve um golpe lá atrás com o Getúlio, houve o golpe, a intervenção militar, e que acabou em 20 anos de regime fechado, né? Então, assim, nós temos muito medo disso. A nossa Constituição, ela é grande demais e nos detalhes, em vários artigos você vê claramente a ideia de medo exatamente de que isso aconteça, né? E outra coisa, na nossa cultura, a prevenção contra os militares, que não tem nada a ver com isso, é muito grande, exatamente em virtude desta vacina. Diz lá na Arte da Guerra, do Sun Tzu, né, de que em tempos de paz, né, os generais são uns e os soldados ficam gordos, ficam despreparados, exatamente porque não treinam em tempo de guerra, não. Todo mundo tem que estar a todo tempo treinado e pronto para a batalha. E eu acho que nos Estados Unidos está acontecendo isso. Há muito tempo, uma democracia estabilizada, uma democracia já testada, uma das maiores democracias do mundo, né? E que perdeu essa vacina, perdeu esse poder de reação e por isso está acontecendo lá. O Piperno citou alguns pontos aí e existem outros, por exemplo, essa intervenção na segurança em algumas cidades, né? A possibilidade falar em invadir outros países e tal, isso está mostrando, e também a proteção está mostrando que a democracia lá está precisando de um acerto, senão o presidente não teria essa autonomia. Olha, Cine, num determinado momento, na eleição, eu acho que foi do Barack Obama, onde houve demora na definição do presidente, me disseram lá o seguinte, olha, aqui é mais importante saber qual é o presidente de uma grande empresa, como a General Motors, na época não existiam essas big techs, né? É mais importante do que até do presidente, porque o presidente não pode fazer muito, ele é engessado. E aí a gente vê agora que não é bem assim, não. Donald Trump está mostrando que um presidente lá pode muito, pode mesmo. E as definições que ele está fazendo lá é muito grande. Então, há diferenças porque a cultura é diferente, o momento histórico é diferente e aqui tudo é golpe. Veja bem, um impeachment da ex-presidente Dilma dentro das regras constitucionais, dentro do processo com direito à defesa e o pessoal dizia a todo momento lá, é golpe, é golpe, é golpe, é golpe, é golpe. Não foi golpe. Então aqui a gente tem um cisma, um medo que fortalece essas defesas. Talvez a revista tenha se referido a isso, né? Aí é verdade que a gente vê sombras do passado.
Agora, Bruno Musa, tem uma questão interessante também no que a revista traz, que é fazer uma comparação de Bolsonaro, o chamando de Trump dos trópicos. Principalmente no momento em que eles dizem que Trump age de maneira autoritária, protecionista e atacando as instituições. Você entende que dá para fazer uma comparação nesse sentido, principalmente de ataques às instituições? Jair Bolsonaro também foi um presidente da República que não respeitou as instituições e aquilo que elas pregavam? Veja, muitas vezes você chega no final do dia, se olha no espelho e você não concorda com você mesmo, né? Muitas coisas que você faz. Então é impossível você concordar 100% com o que os outros fazem. Mas eu acho que todo mundo tem seus erros e tem seus acertos. Eu acho que um dos grandes acertos, que vamos ver como a história vai escrever, se de um ponto verdadeiro ou não, foi a capacidade do Bolsonaro de, primeiro, colocar muitas pessoas técnicas dentro de um governo. Vale lembrar que o Brasil foi um dos únicos 3 países do mundo, junto com a Arábia Saudita e Singapura, que terminou com uma dívida significativamente menor do que começou a pandemia. 3 países no mundo e o Brasil foi um deles, produzindo superávit nos 2 últimos anos, o que basicamente a gente tem déficit estrutural, que leva a toda a desvalorização da moeda, etc. Portanto, eu acho que todos nós conseguimos encontrar pontos positivos e negativos, mas esse ponto da tecnicidade e mais colocar na base da sociedade uma discussão a respeito da perversidade que o Estado atua para grande parte da população, eu acho que isso deve ser atribuído de forma positiva a ele. E, portanto, eu não consigo encarar, e eu sou assim por natureza, eu gosto de questionar, eu gosto de entender o mecanismo de funcionamento. E muitas vezes, principalmente nos anos que vivemos hoje, qualquer coisa vira subjetividade e parece ou afronta, ou parece um xingamento, e o que pode ser caracterizado como, de repente, um desrespeito. Eu não enxergo dessa forma. Claro, alguns excessos podem ser ditos, como eu digo, do próprio Trump, que tem feito, sim, excesso ao interferir no Federal Reserve, ao chamar o Jerome Powell de idiota, de imbecil. Nem cabe esse linguajar para um presidente da República. Não tem o menor sentido esse tipo de ação. Mas eu acho que nós vivemos tempos onde o respeito às instituições eram muito maiores do que hoje. Só para finalizar, aqueles que gostam ou não do Bolsonaro, poderiam chamá-lo do que quisessem naquele tempo. Genocida, fascista, mesmo não tendo nada a ver com fatos históricos. Nada acontecia a ele. Hoje, não dá para dizer que o desfecho seria igual, né?